E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma mistura aí de 6x1 Responde com um levantamento histórico, tudo isso feito a partir de um questionamento feito por um inscrito, que foi aí o Beto Souza, que deve ter passado na numeróloga para ter esse monte de consoante aí no nome, mas obrigado Beto, que perguntou se eu acho que o Gabriel Poveda do Sampaio Corrêa seria uma boa para o Cruzeiro, porque dependendo da idade vale a pena para ser um reserva do Edu ou quem sabe titular. E ele pede para mandar um abraço para a galera de Venda Nova. Beto, obrigado aí pela pergunta, um abraço para todos os cruzeirenses de New Sale, né? Eu inclusive estudei aí em Venda Nova, na Escola Estadual Santos Dumont, um salve para geral por aí. E vamos falar um pouquinho então sobre o Gabriel Poveda e sobre outros artilheiros de Série B em temporadas anteriores. Vamos tentar responder essa questão então. Artilheiro de Série B vinga em Série A? Mas antes dos números, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo sobre futebol, inclusive estatísticas, tá? E lá no OneFootball você encontra também transmissão de diversos campeonatos, com o principal destaque para a Bundesliga, né, o campeonato alemão. Tem os melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro, as notícias do Cruzeiro e de qualquer outro clube do mundo que você quiser acompanhar. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. E vamos começar falando aí de Gabriel Poveda, atacante de 24 anos, que é o artilheiro da atual Série B, com 17 gols marcados em 32 partidas. Ele que defende o Sampaio Corrêa por empréstimo, porque pertence ao Alverca de Portugal, e considerando toda a temporada, são 47 partidas, 24 gols e 2 assistências. Que o Poveda tá fazendo uma excelente Série B, isso aí é inegável, tá? Mas vamos buscar um pouquinho aqui da história desse jogador e da trajetória dele. Pelo que eu vi, ele passou pela categoria de base do Guarani, teve também um período no Internacional de Porto Alegre e profissionalmente ele estreou pelo Bugre, tá? Pelo Guarani, temporada 2018, jogou 12 partidas e fez um gol. Em 2019 ele se transferiu para o Alverca e esse clube português emprestou ele para o Atlético Paranaense. Ele jogou 6 partidas pelo Furacão e não balançou as redes, e no final da temporada foi novamente emprestado, dessa vez para o Juventude, que estava na Série C. Ele jogou 3 partidas e fez um gol. Em 2020 ele foi para o Brasil de Pelotas, ano que inclusive eu conheci o futebol desse jogador, até então eu não o conhecia. O Gabriel Poveda enfrentou o Cruzeiro na Série B, fez gol na gente inclusive, uma vitória do Brasil de Pelotas por 1-0. Nessa temporada ele marcou 5 gols em 32 partidas. Só que em novembro de 2020 ele sofreu uma grave lesão no joelho, ficou aí parado por muito tempo e só voltou aos gramados em setembro de 2021. Estava ainda no Brasil de Pelotas, né? E por lá ele jogou só 13 partidas em 2021, justamente por causa dessa parada por lesão. Desses 13 jogos ele não completou 90 minutos em nenhuma oportunidade. Ele foi titular em 2 jogos, saiu no intervalo, as outras 11 partidas ele entrou no segundo tempo. E o Poveda não fez nenhum gol na temporada passada, tá? Então todos os gols que ele não fez no ano passado, ele resolveu fazer nesse. E 2022 realmente está sendo o melhor ano da carreira do Gabriel Poveda, 24 gols, 17 só na Série B, ele está muito bem. E é interessante que na estreia dele pelo Sampaio Corrêa, ele meteu 2 gols. Jogo seguinte, mais 2 gols. Aí ele teve 7 jogos sem balançar as redes, fez um gol, depois fez mais 2, depois teve mais uma longa sequência sem marcar. E um cara que não estava fazendo gols regularmente no campeonato maranhense, a hora que começou a Série B, desgramou a fazer gol e está fazendo essa excelente competição, né? São coisas assim que até a lógica não responde muito bem. Então qual é a minha conclusão sobre Gabriel Poveda? Seria uma absoluta aposta se o Cruzeiro ou qualquer outro clube de Série A tenta a contratação dele. A idade de 24 anos não é um empecilho, é um jogador jovem. Acho inclusive que o preço dele não seria tão alto assim, por pertencer a um clube pequeno lá de Portugal. Mas assim, eu não consigo ter a confiança de achar que o Poveda faria pelo Cruzeiro mais do que o Edu, o Rafa Silva estão fazendo. E quando a gente considera que essa é a primeira vez no futebol profissional que o Gabriel Poveda realmente tem um grande ano, né? Eu considero ele uma aposta de altíssimo risco. O que vai ser do Poveda no ano que vem? Ele vai regressar à média de poucos gols que ele tinha em clubes anteriores, ou ele vai continuar essa média espetacular dessa temporada? Eu acho realmente muito difícil prever, tá? Porque isso aí é suposição sobre o futuro. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer para analisar, que é olhar o passado, porque o passado já foi escrito, a gente consegue olhar para ele e analisar os fatos, né?
como foi o desempenho dos últimos artilheiros de Série B do Campeonato Brasileiro, deixando bem claro que eu estou gravando esse vídeo antes do final da competição. Ainda faltam 5 rodadas, pode ser que algum outro atacante ultrapasse o Poveda, mas ele é o cara que estava em evidência no momento, e como vários de vocês fizeram essa pergunta, né, eu selecionei a do Beto, mas outras pessoas já tinham mandado o questionamento também, achei que era importante a gente responder, pelo menos com a minha opinião sobre esse atleta, tá? Eu não contrataria Gabriel Poveda, eu prefiro acreditar nos atacantes que a gente tem aqui. Indo para a segunda parte do vídeo, eu resolvi fazer um levantamento sobre os artilheiros da Série B nas últimas 10 temporadas. Para a gente ampliar um pouquinho o espectro, eu resolvi fazer aqui uma outra nota de corte, digamos assim, que é o para falar sobre quem foi artilheiro da Série B ou sobre jogadores que marcaram mais de 15 gols numa edição, porque às vezes teve um cara que meteu 20 gols, mas teve outro que meteu 21. Então vamos falar sobre esses outros caras que também tiveram um desempenho destacável. Em 2021, o Edu foi o goleador máximo da Série B com 17 gols em 33 jogos pelo Brusque. O bom desempenho lhe rendeu a transferência para o Cruzeiro, onde ele soma 22 gols em 44 partidas. Na atual Série B são 11 gols e 3 assistências em 29 aparições. O Edu tá com média aí 0,5, né, um gol a cada 2 partidas, e a gente pode dizer que ele aproveitou muito bem a oportunidade de pela primeira vez jogar com a camisa de um clube grande, mesmo sendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele ainda não disputou a Série A da competição, mas eu acredito que vai disputar pelo Cruzeiro. O bom desempenho o credencia a isso, o fato de ter sido artilheiro em outras divisões também. Eu tô curioso para ver o Edu jogando a Série A, até porque ele tem mais 2 anos de contrato com o Cruzeiro, então acho que a permanência dele não é discutida, o Edu vai ficar. O Léo Gamalho foi o vice-artilheiro da última Série B com 16 gols em 37 jogos pelo Curitiba. Em 2022 ele segue no Coxa e na Série A marcou 7 gols em 20 partidas. Ele já tinha disputado a primeira divisão anteriormente por Avaí e Ponte Preta, e no histórico soma 15 gols em 47 jogos pela primeira divisão nacional. O Gamalho nesse momento nem é um titular absoluto do Coritiba, né? Ele teve uma lesão que acabou atrapalhando também o desempenho dele nessa temporada, e a gente não pode desconsiderar que ele já é um jogador veterano. O Léo Gamalho já tem seus 36 anos. Mas é fato que na Série A ele nunca conseguiu ser um goleador implacável como ele foi na Série B. Em 2020, o artilheiro da Série B foi Caio Dantas, que vestindo a camisa do Sampaio Corrêa, anotou 17 gols em 33 partidas. Ele passou pelo futebol chinês, pelo Náutico, e em 2022 marcou apenas 3 gols em 36 jogos, somando a passagem por Criciúma e por Água Santa. O Caio Dantas, que quase se transferiu para o Cruzeiro para a disputa dessa Série B, né? Ele chegou a fazer os exames médicos, mas estava com uma lesão, foi reprovado e por isso não assinou. Ainda bem, inclusive, porque o desempenho do Caio Dantas lá no Criciúma não tem sido grandes coisas. Me parece ser um daqueles jogadores que tem uma temporada mágica na carreira, né, fora da própria média, e depois volta ao normal, tá? O Caio Dantas, ano passado pelo Náutico, até teve uma média legal, mas nunca mais conseguiu ser aquele artilheiro do Sampaio Corrêa, que ele nunca tinha sido antes da passagem pelo Sampaio também. Léo Ceará foi outro destaque na Série B em 2020, marcando 16 gols em 33 jogos pelo Vitória. Ele se transferiu para o Yokohama Marinos do Japão e em 2022 tem 16 gols e 3 assistências em 35 partidas. Na temporada 2018, ele jogou 17 vezes pela Série A e fez 5 gols pelo próprio Vitória. O Léo Ceará eu considero um atacante muito bom, tá? É um cara que eu, inclusive, acho que o Cruzeiro deveria seguir monitorando, né, para eventualmente tentar a contratação em outro momento, tá? Eu gostei dele com a camisa do Vitória, teve uma passagem pelo Confiança também, meteu muito gol. Desde 2018 ele tem mantido aí uma bela média de gols por temporada, jogou muito pouco na Série A, né? Mas conseguiu fazer os seus golzinhos lá em 2018, tá? Então é um jogador que eu observaria, eu acho que ele renderia bem numa Série A sim. Em 2019, o artilheiro da Série B foi o Guilherme, que fez 17 gols em 35 partidas com a camisa do Sport. Ele pertencia ao Grêmio, clube que o repatriou recentemente, após 3 anos no mundo árabe. Em 2022, o Guilherme não fez nenhum gol em 14 partidas pelo Grêmio e ele disputou a Série A entre 2016 e 2018, com 59 jogos e 5 gols. O Guilherme não é um atacante, né? Eu considero ele mais um meia, nunca foi um jogador de fazer muitos gols. Inclusive, essa temporada 2019 no Sport, que ele estava iluminado,
foi o único ano na carreira que ele fez mais que 10 gols, tá? Então esse retorno ao Grêmio deixa claro que é um jogador útil, tem talento, mas não fez nenhum gol, né? O Guilherme não é um artilheiro. Na Série B de 2018, o artilheiro foi Dagoberto, sim, ele mesmo, tá? Foi o canto do cisne aí na carreira de Dagol, que marcou 17 gols em 19 jogos com a camisa do Londrina. Ele se aposentou em 2019 no próprio clube paranaense após uma carreira com mais de 300 jogos e 75 gols na Série A do Brasileiro. E o interessante é que o Dagoberto vinha de péssimas temporadas, né? Desde que ele deixou o Cruzeiro, ele passou pelo Vasco, pelo Vitória, teve um ano nos Estados Unidos, 3 anos muito ruins, aí desembarcou lá no Londrina, meteu muito gol, jogou muita bola ali em um turno, né, na reta final da Série B, quase que o Londrina sobe, inclusive, acabou não dando certo, para a temporada seguinte ele parou, foi realmente assim um último momento de brilho, né, o Dagoberto teve uma bela carreira, mas se a gente pega o próprio histórico dele, o único ano que o Dagoberto marcou mais do que esses 17 gols que ele fez pelo Londrina, foi em uma temporada pelo São Paulo. Aqui no Cruzeiro, por exemplo, ele nunca foi tão goleador assim. Então foi algo realmente muito fora da curva ali, um brilho intenso, e no ano seguinte acabou, né? Fechou bonito a carreira. Lucão do Break também se destacou na Série B de 2018 com 16 gols em 30 partidas pelo Goiás. Desde então ele passou por 6 clubes diferentes e até entrou em 6 jogos da Série A de 2019 com a camisa do Fluminense, mas fez pouquíssimos minutos em campo. E o engraçado é que o Lucão nunca faz uma temporada inteira por um clube, tá? Desde esse belo ano que ele teve no Goiás, ele já jogou por 6 times diferentes, né? Tá sempre mudando de camisa, é um nômade aí do futebol. Ele jogou contra o Cruzeiro na Série B desse ano com a camisa do Guarani e atualmente se transferiu para um clube do Vietnã. A Série B de 2017 teve 2 artilheiros com 16 gols, mas pela média o prêmio de goleador fica para Bergson, que então era jogador do Paysandu. Desde então ele passou por Atlético Paranaense, Ceará e Fortaleza sem destaque. O seu cartel na Série A é de 84 jogos e 11 gols. O Bergson é um desses jogadores que mete muito gol nas divisões inferiores, mas quando jogou na Série A não conseguiu dar o salto, né? E é interessante que atualmente ele está jogando num clube chamado Johor, da Malásia, e ele tem mais gol do que jogo lá. A última vez que eu vi era tipo 52 jogos e 58 gols. Assim, o homem tá arregaçando por lá, mas na Série A do Campeonato Brasileiro nunca foi grande coisa. Mazinho, do Oeste, também fez 16 gols, mas em 36 partidas. O meia, que já era um atleta experiente, seguiu no Oeste até 2020, rodou por alguns clubes ainda menores e hoje está sem clube. Jogou 39 partidas de Série A na carreira e anotou 5 gols. Mazinho é aquele que passou pelo Palmeiras e foi apelidado de Messi Black em determinado momento, né? Nunca foi assim um jogador brilhante, essa temporada de artilheiro no Oeste foi realmente assim um ponto fora da curva, mas jogou algumas edições de Série A, fez seus golzinhos, enfim, teve uma carreira legal. Em 2016, o artilheiro da Série B foi Bill, que marcou 15 gols em 32 partidas pelo Ceará. Desde então ele passou sem destaque por Figueirense e América Mineiro e desde 2018 está dando uns rolê pelo futebol da Tailândia. Somando 4 edições da Série A, ele fez 15 gols em 73 jogos. O Bora Bill já está aí com seus 38 anos, então era natural que depois dessa boa temporada no Ceará ele não conseguisse repetir o desempenho, né? Tá lá fazendo o pezinho de meia dele na Tailândia, teve uma carreira legal, né? Passou por Corinthians, por Botafogo, por Santos, Coritiba, rodou bastante, nunca foi um atacante de topo, mas fez raiva, inclusive já fez gol no Cruzeiro. Em 2015, o goleador da Série B foi Zé Carlos, que fez 19 gols em 24 partidas pelo CRB. Na época, com 32 anos, o Zé do Gol já tinha passado o auge e fez a última grande temporada da carreira. Ele disputou 3 edições da Série A, tendo 3 gols em 24 partidas. Sim, é aquele Zé Carlos mesmo, o cabelinho meio parecido com o do Oséias, né, que teve uma passagem pelo Cruzeiro e foi a expulsão mais rápida da história de um clássico, com 10, 11 segundos, deu uma abraçada no cara do Atlético, o juiz não expulsou. Enfim, é esse maluco mesmo. Pelo Cruzeiro ele marcou só 2 gols, tá? Foi um na Libertadores contra o São Paulo, muito importante por sinal, e o outro gol que ele marcou foi no Brasileiro contra o Avaí. Ele aproveitou um pênalti que foi sofrido pelo Dudu, o Dudu que atualmente é jogador do Palmeiras. Em 2014, o artilheiro da Série B foi outro veterano, Magno Alves, na época com seus 38 aninhos.
Ele fez 18 gols em 33 partidas com a camisa do Ceará e no ano seguinte voltou para o Fluminense. O seu histórico na Série A é de 69 gols em 191 jogos. O magnata que inclusive parou de jogar futebol profissionalmente esse ano, tá? Em 2022, já com 46 anos nas costas que ele resolveu parar. Ele foi um bom atacante, meteu aí uns 400 gols na carreira, né? Teve aí a sua importância no Fluminense, no Ceará, meteu muito gol, tá? O Magno Alves foi um bom atacante, nessa época ele já estava ali no final de carreira, né? Mas ainda conseguia render bem. Na Série B de 2013, o artilheiro foi Bruno Rangel, que fez 31 gols em 34 jogos pela Chapecoense. Após o acesso, ele teve uma passagem pelo Catar e voltou para a Chape, onde fez muitos gols até falecer no trágico acidente aéreo de 2016. Pegando apenas o desempenho em Série A de Campeonato Brasileiro, o Rangel marcou 22 gols em 70 partidas, todos pela Chapecoense, né? Era um bom atacante, infelizmente a carreira terminou dessa forma trágica aí no acidente, mas ele fez gol no Cruzeiro em 2014, nos 2 turnos do Campeonato Brasileiro, que a gente foi campeão, né? Então ele foi muito bem na Série B, vital para o acesso da Chape e vital para a manutenção nos anos seguintes também. Era um bom atacante. O Marcos Aurélio do Sport foi o vice-artilheiro em 2013 com 22 gols em 35 jogos. Ele que já tinha defendido Atlético Paranaense, Santos e Coritiba, nunca mais repetiu o mesmo desempenho. A trajetória em Série A foi de 35 gols em 155 jogos. Aí o Marcos Aurélio já estava numa reta final de carreira, já era um jogador mais veterano, né? Então assim, é interessante até a gente observar que em várias temporadas o artilheiro da Série B foi um veterano que já não estava nos seus melhores dias, mas na Série B ainda conseguia sobrar, coisa que não está acontecendo atualmente, né? A Série B me parece estar muito mais competitiva hoje do que era. E a título de curiosidade, eu gostava muito desse jogador na época que ele estava no Coritiba, tá? Queria, inclusive, que ele viesse jogar no Cruzeiro, coisa que nunca aconteceu, né? E o Marcos Aurélio ainda tá jogando, tá? De teimoso, mas tá jogando. Disputou a última Série C pelo Altos do Piauí. O Magno Alves também merece destaque, porque fez 20 gols em 33 partidas na Série B de 2013. Mas eu já falei sobre ele, então vamos seguir em frente. Em 2012, o goleador da Série B foi Zé Carlos, olha ele aí de novo. Com a camisa do Criciúma, o Zé meteu 27 gols em 30 partidas e impulsionou o Tigre a conseguir o acesso para a Série A. Também já falamos sobre ele. O pouco conhecido Isaac marcou 20 gols em 35 partidas pelo América de Natal. Ele, que já tem 37 anos, nunca teve a oportunidade de disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas soma mais de 100 gols na carreira por diversos clubes. O Lima fez 17 gols em 36 partidas pelo Joinville na Série B de 2012. Ele, que já pendurou as chuteiras, jogou apenas 20 minutos de Série A, divididos em 3 partidas pelo Goiás, lá em 2008. O Lima é o maior artilheiro da história do Joinville, com 140 gols feitos. E o Walter marcou 16 gols em 28 partidas na Série B de 2012 e ajudou o Goiás a subir com o título. Ele teve bons momentos no Esmeraldino, no Inter, no Fluminense e até no Atlético Paranaense, somando aí 34 gols em 165 jogos de Série A. O Walter perdeu feio a briga com a balança, né? Mas ali durante 2012, 2013 até 2014, o Walter foi um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, tá? Ele sobe como um furacão, joga muito no Goiás em 2012, em 2013 também, faz belo campeonato brasileiro, vai muito bem na Copa do Brasil, que o Goiás foi até a semifinal, e pouca gente se lembra da curta passagem do Walter pelo Cruzeiro em 2012, né? Ali no primeiro semestre, ele até marca alguns gols importantes, mas acaba chegando a um acordo para deixar o Cruzeiro, porque o shopping era longe da casa dele, um negócio até meio bizarro assim. Enfim, depois o Walter foi pro Goiás nessa mesma temporada, arrebentou, né? Talvez se ele tivesse ficado no Cruzeiro, ou se tivesse um McDonald's mais perto da casa dele, talvez ele poderia ter feito mais sucesso. Marcelo Cirino também fez 16 gols na Série B de 2012, em 30 partidas pelo Atlético Paranaense. Ele disputou 10 edições da Série A, seja pelo Furacão ou pelo Flamengo, com 29 gols marcados em 181 partidas. O Cirino nunca foi propriamente um goleador, né? Ele apareceu muito bem no Atlético Paranaense, o Flamengo comprou ele caro, inclusive, nunca rendeu por lá, não é um artilheiro, né? O Cirino é mais um atacante de lado, um segundo atacante, nunca foi propriamente um goleador. Essa foi uma temporada fora da curva, embora o Cirino tenha belos momentos na carreira, né? Tipo a jogada contra o Internacional na final da Copa do Brasil, que é concluída lá pelo gol do Rony,
uma carreira legal do Marcelo Cirino, que tá no Atlético Paranaense, inclusive, né? Muita gente nem lembra, mas ele tá por lá ainda. E eu fiz essa pesquisa toda para chegar numa conclusão inconclusiva, tá? Eu realmente não consigo estabelecer um padrão do tipo artilheiros de Série B conseguem jogar a Série A ou não conseguem, até porque boa parte deles nem tiveram a oportunidade de jogar regularmente a Série A, né? No máximo foram reservas, pouco aproveitados, só entrando em segundo tempo. Então, assim, oportunidade de sequência pouquíssimos tiveram. E a gente acaba identificando alguns grupos, né, como dos veteranos em fim de carreira que tiveram um momento de brilho, outros centroavantes como o Zé Carlos, por exemplo, que foi artilheiro de 2 Séries B, metendo muito gol, que é um cara que na Série A jogou poucas vezes, mas quando jogou também não fez nada de muito relevante. Acho que o Walter é o melhor exemplo de um cara que foi muito bem na Série B, quando subiu para a Série A não sentiu, seguiu jogando muita bola, mas o Walter é um jogador de características muito peculiares, né? Eu não tô falando aqui propriamente do peso, mas do fato dele ter sido um cara que foi camisa 9 de seleção brasileira em categoria de base, um cara que foi vendido pelo Internacional pro Porto quando ainda era muito jovem. Era um jogador de imenso potencial e que nunca conseguiu concretizar, até pelos problemas físicos, digamos assim. E quando eu olho para os atacantes do Cruzeiro, né, esses postulantes à camisa 9 aí, Edu, Rafa Silva, Luvanor e o próprio Lincoln, eu tenho curiosidade de vê-los jogando pelo Cruzeiro num time mais encaixado por diferentes motivos. O Edu nunca teve a oportunidade de jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, eu espero que tenha agora. No caso do Rafa Silva, ele meteu muito gol no futebol asiático, mas jogou muito pouco na Série A do Campeonato Brasileiro, só quando ele era muito moleque lá no Coritiba, né? Justamente porque ele saiu do Brasil muito jovem, mas fez muito gol e é tecnicamente um jogador que eu acho muito bom. O Luvanor eu não acho tecnicamente assim tão brilhante, não é um grande finalizador, mas ele fez muito gol, né? Jogando lá no futebol árabe, jogando no futebol da Moldávia também, e tá sendo um dos jogadores mais úteis do Cruzeiro nessa Série B, tendo a possibilidade de mantê-lo. Eu não acho um absurdo se ele ficar. O Lincoln ainda é muito jovem, eu acho que o Lincoln se encaixa até um pouco nessa questão do Walter, não pelo peso, mas por ser um atacante que apareceu com grande destaque na base e não conseguiu se firmar, talvez consiga aqui no Cruzeiro. Talento para isso eu realmente acho que ele tem, e a minha conclusão é de que, assim, entre as posições que o Cruzeiro está mais carente, eu não acho que centroavante seja uma delas, tá? Até porque eu acho que centroavante bom é centroavante bem municiado, né? Se a bola estiver chegando, eu acho que os atacantes que o Cruzeiro tem, eles vão conseguir tirar os seus coelhinhos da cartola, vão conseguir meter os seus gols. O Edu é um bom finalizador, o Rafa também. E quando a gente olha para os atuais artilheiros da Série A, né, você tem aí o Pedro Raul do Goiás, o Bissoli do Avaí, caras que estão fazendo a melhor temporada da vida deles, tá? Que assim como o próprio Gabriel Poveda, eles não trazem aquela garantia, né? Um lastro de que vão ser artilheiros sempre. E o principal goleador da Série A hoje, né? Que é o Germancano do Fluminense, ele disputou a Série B do ano passado com a camisa do Vasco. Vocês lembram disso? Ele fez 11 gols na Série B, que o Edu fez 17. E o Vasco era um time melhor que o Brusque. A posição deles na tabela até deixa claro isso, sem contar na diferença óbvia no investimento. Então eu acredito sim que o Edu é capaz de ser um artilheiro, e nessa questão do Poveda eu não buscaria, porque eu realmente confio mais nos caras que a gente tem aqui do que em eventuais contratações. Podendo trazer jogadores de maior qualidade, são sempre bem-vindos, mas eu acho que nós temos algumas posições mais carentes, tipo zagueiro, atacante de beirada e até melhores alternativas para o meio-campo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários aí para deixar as suas opiniões, se você confia nesses atacantes, o que você acha do Poveda, dos outros artilheiros que a gente falou aqui no vídeo, dá uma moral para nós aí porque dá trabalho. Amanhã a gente está de volta então com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!